Olá, pessoas do YouTube, tudo bem? Eu sou o Tarcos, o host do canal Ângelos Novos, e este é o meu primeiro vídeo. Eu não sou muito novo na questão YouTube, então eu vou tentar fazer do jeito que eu conseguir fazer, mas eu gostaria de tratar um pouco nesse vídeo sobre marxismo cultural. Marxismo cultural é um tema que a direita gosta muito de dizer que nós vivemos sobre o marxismo cultural, existe um grupo de pessoas, os marxistas, que querem destruir os valores ocidentais. E, sinceramente, eu gostaria de falar pra vocês que isso é uma grande baboseira. E eu vou falar um pouco aqui pra vocês sobre o porquê disso ser uma baboseira. Primeiro que eu gostaria de abordar aqui o fato de que você achar que existe um grupo pequeno de pessoas que dominam o mundo é basicamente conspiração. É exatamente uma teoria da conspiração. Vocês já pensaram que os Illuminati é a mesma coisa? Pararam pra pensar que acreditar que um grupo pequeno de marxistas dominam o mundo e estão planejando destruir a civilização ocidental é a mesma coisa que você acreditar que o presidente dos Estados Unidos é um reptiliano? É quase a mesma lógica. Advém do mesmo ponto de teoria conspiratória. Ah, Sobre o marxismo cultural, existe um vídeo no YouTube bem famoso do Nando Moura, que é um documentário do Brasil Paralelo, que se chama O Preço da Ignorância. Nesse documentário, eu gostaria de fazer um apontamento claro, agora no início, dizendo sobre os entrevistados no documentário são todos, vocês podem checar lá o documentário, todos eles são empreendedores, empresários. Nenhum deles é especialista no que tá falando. E eu acho que isso é um ponto notório de se dizer, para se dizer o mínimo. O que eu gostaria de abordar, principalmente sobre o documentário, que me deixa um pouco que não é só no documentário que tem isso. Um dos pontos-chave do marxismo cultural que as pessoas usam, né, os direitistas gostam de usar, é falar sobre Gramsci. Quem foi Antonio Gramsci? Gramsci foi um marxista italiano que teorizou sobre várias coisas. Ele é um grande marxista, um dos expoentes do marxismo ocidental, e uma das coisas que ele teorizou sobre foi a hegemonia cultural. E esse conceito gramsciano foi completamente distorcido pelas pessoas e é apresentado como se o Gramsci tivesse, por exemplo, como é dito no documentário do Brasil Paralelo, desistido da revolução política. O que é um completo absurdo. Gramsci, antes de tudo, é um leninista. O que ser um leninista significa? Significa acreditar no partido de vanguarda e acreditar na tomada do poder pelo proletariado. A teoria da hegemonia cultural de Gramsci serve para depois da revolução política, ok? Após a revolução política, o proletariado precisa alcançar a hegemonia cultural. E isso foi tentado, por exemplo, por Mao Tse-tung, na chamada Revolução Cultural. Mas dizer que a revolução cultural, né, o domínio cultural dos marxistas, que os marxistas estão tentando se filtrar culturalmente no Ocidente para alcançar o poder, é completo absurdo e não tem respaldo em Gramsci. Eu queria deixar isso bem claro. Tudo isso de marxismo cultural e pá acaba batendo na questão do escola sem partido. O que, digamos que o projeto de escola sem partido é, é um projeto que visa censurar professores. Eu gostaria de deixar bem claro que não existe doutrinação ideológica nas escolas. Todos os vídeos que vocês veem por aí, o famoso Marx, o Karl Marx é baile de favela, é claramente uma tentativa didática de ensinar Marx nas escolas. Ou vocês acham que não deveria se ensinar um dos maiores pensadores da filosofia em escolas? Eu acho que isso é um pouco irrazoável. E também a tentativa. O Escola Sem Partido, uma das propostas dele é sempre mostrar os dois lados da história. É justo. Eu realmente acho justo você querer mostrar os dois lados da história. Eu não me oponho a uma escola sem doutrinação. Mas você tem que lembrar que você
colocar sempre os dois lados das histórias, às vezes fica um absurdo. Por exemplo, você teria que ensinar criacionismo nas escolas, o que eu acho que muita gente que apoia a escola sem partido gostaria muito que acontecesse. Mas isso é um absurdo, e isso acaba batendo no tema que as pessoas têm que respeitar consenso acadêmico. Os acadêmicos, eles são um grupo de pessoas que estudam a fundo tudo o que eles falam sobre. E quando esse grupo de pessoas, que não é pequeno, chega em um consenso sobre algo, é porque isso é, de fato, verdade. Ou, no mínimo, tem muita chance de ser verdade. É ok questionar acadêmicos. A academia esteve errada várias vezes durante a vida. É só você ver a história da ciência. Ciência, eu digo física, química, biologia. Existiram várias vezes em que houve revoluções na ciência, que acadêmicos estavam errados. Mas você se opor completamente à academia também é um movimento muito falho. E leva a simplesmente acreditar em mentiras. E você acreditar em criacionismo, por exemplo, desculpa, eu respeito completamente sua religião, mas você acreditar no criacionismo em prol da evolução é uma falsidade, certo? Eu gostaria de lembrar também, eu queria deixar bem claro que eu não estou dizendo que o pessoal de direita que acredita em marxismo cultural é fascista ou nazista, ok? Mas eu queria deixar claro que quem criou a teoria do marxismo cultural não é nada mais nada menos do que os próprios nazistas. Vocês podem pesquisar no YouTube, ou no Google, fotos de propagandas nazistas que, primeiro, ligam o comunismo com os judeus, porque claramente para os nazistas, assim, de novo, não querendo falar que o pessoal da direita é fascista ou nazista, mas como o pessoal da direita, os nazistas acreditavam em uma teoria conspiratória que os judeus querem destruir o Ocidente. E eles juntaram isso com os comunistas, é claro. Por que não juntar com os comunistas? Então, para eles, a conspiração comunista é uma conspiração judaica comunista que quer destruir tudo. A direita, ela simplesmente tirou a parte dos judeus e manteve o marxismo cultural. Se você pesquisar no Google fotos de propagandas nazistas dizendo do marxismo cultural, você vai achar. Quem criou a teoria do marxismo cultural foram os nazistas. Então eu gostaria que todos que vissem esse vídeo pensassem bastante sobre o que eu falei, refletissem um pouco. O marxismo cultural é uma baboseira, na verdade não passa de uma tentativa da direita de querer juntar a população contra os comunistas. É uma propaganda anticomunista sem fundamento algum, como a maioria das propagandas anticomunistas. É isso, pessoal. Falou.